Boa tarde, estamos Boa mais tarde. um momento desse da tarde Rosinha. Estamos aqui hoje falando um pouco nas mídias da Nesta TV e na mídia da Fazenda da Paz. Nós vamos trazer um assunto muito importante. Nossos convidados estão chegando a comunicar aqui que estão entrando. Já estou com a Rosinha aqui, mas nós temos horário a cumprir. Nós vamos falar hoje de uma ação que é muito importante na vida. Eu penso que Deus criou o homem, Deus criou o homem para, para viver e viver plenamente. E para viver plenamente ele tem que ser cuidado. Ele tem que ser cuidado como um todo. Deus deu ao homem a inteligência para construir toda a questão da ciência, do cuidado, da maneira de cuidar do homem, de cuidar do corpo, de cuidar da mente. Mas Deus nos deu a fé para cuidar do espírito, de acreditar. Né? A fé e a ciência, ela andam de mão dada. E para mim, fé e ciência é como dado terapêutico. Fé e ciência é cuidar bem do próximo. Boa tarde, Suzana. Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde. Então, nós estamos começando aqui nossa tarde maravilhosa. A doutora Suzana está com a gente, é psicóloga e especialista em cuidar bem, com muito amor das pessoas. Né? Nós somos especialistas no amor, como eu estava falando hoje com a Rosinha. A nossa especialidade não é da formatura que nós tivemos na faculdade. A nossa especialidade é conseguir transmitir o amor ao próximo. É sobre isso que nós queremos falar. E a ciência é necessária. Né? A ciência é necessária. Eu estou aqui com a Rosinha, a Rosa Lídia, primeira voluntária da Fazenda da Paz. Né? É uma história muito maravilhosa com a Fazenda da Paz. Mas também tem. Boa tarde, doutor Quirino Cordeiro. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Nós já estamos aqui com a doutora Suzana, ela é de Sergipe. Sergipe, né, Suzana? Falei certo dessa vez. Falei certo. É psicóloga e ela vai contar uma bela história de vida que nós temos, né? E a história de amor. Rosa Lídia é a primeira voluntária da Fazenda da Paz. Ela é agrônoma, representa a instituição Grupo Le Pont da Suíça, que ajuda algumas instituições, são 10 ou 8, né, Rosa? Eu não sei. Ela fala Mas desde a década de 70 que ela está no Brasil. Por exemplo, a Fazenda da Paz hoje tem o seu processo de reinserção social firme, porque é financiado pela Grupo Le Pont lá da Suíça, uma instituição muito importante. Mas hoje eu comecei a nossa fala aqui falando que Deus é muito importante. Mas ele construiu o homem, a mulher e o ser por completo, e ele não consegue viver sem a ciência. E ao mesmo tempo que nós não conseguimos viver com a ciência, é múltipla. Né? Eu posso falar da ciência assim, assado, mas a ciência é múltipla. Como Deus é múltiplo e como a fé é maior ainda. Né? Então, eu estou convidando vocês hoje a gente compartilhar a sabedoria que vocês têm, a maneira que vocês conhecem o mundo, a ciência. Né? A Thaís está chegando aqui, ela teve um probleminha lá no bairro para entrar, mas está chegando também. Então, nós estamos aqui com 2 psiquiatras, uma psicóloga, uma agrônoma que ela planta vida, né? Que vocês vão conversar, e que nós temos o conhecimento plenamente que o dependente químico, o que ele precisa é muito, mas muito, antes de tudo, é o amor. E se a gente coloca assim, a Organização Mundial de Saúde agora está mostrando que 80% dos pacientes que tratam do coração e que têm uma espiritualidade firme, contínua, ou vai à igreja, está escrito lá, ou vai à igreja, tem a cura, 80%. Né? E por que nós temos uma controvérsia muito grande quando se fala de dependente químico, principalmente na área que nós lidamos, porque ele não pode ter Deus, não pode falar de Deus, outros falam de Deus demais, mas nós temos que falar da fé com muita força, e nós temos que falar da ciência, né, as técnicas que elas dão suporte para a mente, para pensar, para cuidar da mente e do corpo. Nós vamos ter 15 minutos para cada um falar do tema,
E eu gostaria, Suzana, de começar com você, certo? Eu preparei uma pergunta aqui para você, Suzana, e eu gostaria... Você é psicóloga, e a faculdade nos ensina, né, a, a não ter um envolvimento com o nosso paciente. O envolvimento que eu falo é de mostrar que a vida tem amor, tem afeição, que a gente possa conviver. Como é que é isso na psicologia? Você ser profissional no cuidar do indivíduo e ter fé, e transmitir para ele que a espiritualidade funciona no tratamento. Boa tarde. Boa Temos tarde, 15 minutos, Célio. tá? Gratidão pelo convite da mesa. Estamos aqui compondo a integração entre espiritualidade, hoje enfocando a fé, e dentro da psicologia cada vez mais se fala em fé. A psicologia transpessoal até as suas abordagens comportamentais, a psicologia positivista, a teoria do esquema e várias outras técnicas e abordagens comportamentais, nós estamos cada vez mais falando de esperança, nós estamos falando de composição, e superação de dificuldades. Então, do ponto de vista acadêmico, nós somos, sim, ensinados a termos a ética de não nos envolvermos pessoalmente nas questões que são dos nossos clientes. E isso não nos impede de termos a nossa própria fé, nosso próprio construto de crenças, né, que não devem, em absoluto, interferir nesse processo. Por dentro é o paciente realmente. Contudo, nós observamos que a psicologia ela precisa pôr e dar as mãos a outros conhecimentos do ponto de vista transdisciplinar. E a fé, tanto quanto a religiosidade, a espiritualidade, fazem parte desse composto. Então, eu atuo dentro da psicologia transpessoal hoje, eu já fui psicanalista, já tive formação em psicanálise e outras abordagens também, e eu observo que cada abordagem, ela vai enxergar o seu ponto de vista que ele necessita ser visto e ser, de alguma forma, motivado ao seu crescimento, a depender da linguagem desse cliente. Então, muitas vezes, a psicanálise se abstém, sim, do posicionamento pessoal, ela se abstém da comunicação expressa dentro do setting terapêutico, mas ela não deixa de levar em conta, né, a validação e a preciosidade da integridade daquele ser que está lá, em postura de vulnerabilidade e necessitando de estar amoroso, né? Então, eu acredito em uma psicologia hoje que ela aborda a fé de maneira sempre levando em conta o caminho que aquele paciente, aquele amigo evolutivo nos mostra que é a senda mais compreensiva para ele, que é a linguagem mais acessível, né? Então, a comunicação da psicoterapia, eu acredito no olho a olho, eu acredito que o paciente possa, sim, entrar em contato com as emoções que estão ali presentes no terapeuta, daquilo que ele testemunha como sendo a vida dele, as dificuldades dele, a humanidade dele, né? Então, seria isso, Célio. Eu não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Desculpa, eu desliguei aqui. Desculpa. Obrigado. Martim Lutero falou muito tempo atrás, né, que a ciência sem fé é loucura. E a fé sem a ciência é fantasia. O que você me fala disso? Você ouviu? Sim, claro. Então, existe a esperança e o otimismo como motores fundamental do combate ao sofrimento do ser humano,
ponto de vista psicológico, do ponto de vista existencial, do ponto de vista até da sua saúde física, né? E nós devemos integrar, observando a ciência da psicologia e psiquiatria, compondo socialmente, do ponto de vista também da pedagogia, um novo olhar e novas possibilidades diante dessa pessoa que necessita de ajuda, né? Então, nós vamos usar vários tipos de técnicas que estão concedentes com a nossa área. No caso da psicologia, nós utilizamos a terapia comportamental, nós utilizamos o mindfulness, utilizamos também as técnicas de ativação em grupo, vamos utilizar a orientação familiar e vários tipos de instrumentais que nós temos para levar o ser humano à sua autoconsciência, levar o ser humano à sua lucidez, a perspectiva de que ele possa se responsabilizar pela sua percepção em primeira instância, aquilo que ele se apresenta naquele momento. E no segundo momento, como se apresenta o mundo no entorno dele, essa correlação entre ele e o mundo, numa atitude dinâmica, responsável e produtiva, para que ele possa, a posteriori, se desenvolver na sua autonomia, dentro das suas capacitações, dentro dos seus recursos próprios, da sua história de vida, né? Então, eu acho que o maior sinal de lucidez do ser humano é não perder a fé, é não perder a consciência da sua historicidade, da validação dessa historicidade, dessa capacidade de ser generoso e grato com sua própria vida, não importa os percalços que tenha enfrentado. A fé, ela não é cega, ela é muito clara em a motivação que eu tenho em relação à abundância da vida, a tudo que me cerca, desde o ar que eu respiro até a possibilidade de me comunicar e encontrar com outras pessoas. E muitas vezes, né, essa lucidez, ela é obnubilada, ela é descapacitada pelos traumas da vida, inclusive os sociais. E nós devemos colocar aqui causas sociais, a falta de educação, a falta de conhecimento social como as causas principais dessa falta de contato consigo, dessa alienação de si mesmo, né? Então, eu vejo dessa forma, Célio. Eu acredito muito nas técnicas para ajudar o dependente químico. Eu sou muito fanático com as coisas. Fanático é muito, mas eu escutei muito o Papa João Paulo II falar. Uma das frases dele que me ajudou muito a pensar muito no dia a dia foi quando ele falou para milhares de adolescentes e jovens, né? Acho que foi na Alemanha, não lembro, né? Que a doença da dependência química, né, ela tem doença do corpo e a doença da alma, né? E essa doença, a psicologia, né, aí está em 2 minutos, a psicologia, ela como enxerga isso? Que tem o lado espiritual para a gente tratar do indivíduo, não só a mente, mas o lado espiritual. Ou não enxerga? A psicologia, ela nasce da filosofia e ela nasce dos questionamentos intrínsecos sobre a religiosidade, sobre a espiritualidade. O primeiro contato que se tem expresso do ser humano em relação a si mesmo estão nas cavernas, né, nos registros paleolíticos do homem olhando para o céu, do homem curioso em relação à sua transcendência, a sua origem, né, a esse histórico, a esse contato com a natureza. A natureza, ela é uma das maiores provas de fé existe. Todos os eventos observáveis e manifestos, eles estão envoltos em fé. Eles estão envoltos em uma força de realização. E essa curiosidade pela realização e pelo funcionamento do universo já é expresso desde a sua natureza intrínseca, inicial, onde ele ainda vivia imerso em suas necessidades de sobrevivência prementes, né? E urgente de sobrevivência.
Então, essa curiosidade de onde eu venho e para onde eu vou é algo intrínseco, eu acredito que esteja, sim, não só dentro do domínio do teológico, mas o domínio do psicológico também, né? E desse dever do ser humano de suas habilidades, dele poder encontrar recursos divinos dentro de si, que nada mais são do que as suas potencialidades próprias. Obrigado. Daqui a pouco nós vamos voltar com você, nós vamos ter um tempo, 15 minutos cada palestrante, e depois nós vamos ter um tempo para a gente discutir um tema que é muito relevante, a dependência química, né? As ações que não estão permitindo o dependente químico a encontrar a sua espiritualidade, não religião. Religião, cada um busca da sua maneira, mas a sua espiritualidade para conseguir, né, junto com as técnicas necessárias, andar de cabeça erguida, com as suas próprias pernas. Né? E eu quero aqui conversar agora com a Rosa Lídia, grande amiga Rosinha. É uma história longa, né? Vai levar alguns anos para a gente contar a nossa história. Né? Eu cheguei caboclo aqui, o bispo que ajudou o Padre Pedro a fundar a Fazenda da Paz, Dom Miguel, e ela ligou para ele: Dom Miguel, só tenho certeza que eu tenho que ajudar esse homem, Dom Miguel. Né? Então, fui lá no começo, e ela é agrônoma, mas o amor que ela transmitiu para os nossos acolhidos, né, supera ao que ela fez, o que ela faz. E o que ela faz hoje é organizar as instituições que têm o acolhimento, não só em comunidade terapêutica, mas a Caritas e outras, mas nunca esquecendo de levar a espiritualidade a todos. Fazia. Boa tarde a todos, a todas. Que não posso deixar de passar esse momento e não dizer que a nossa solidariedade, nossas orações todas estão se direcionando para as pessoas vítimas da Covid e suas famílias que estão enlutadas, pedindo a Deus que reforce nelas, que conforte, que dê força e que a gente consiga o mais rápido possível sair desse momento de tanta dor. Mas, e o Célio falou realmente uma coisa que minha vida ela é pautada na fé. Né? E eu só estou nessa live porque eu sempre digo, ele me pegou pelo coração, me pegou por esse tema que é o centro da minha vida, eu não deixaria de falar disso de forma nenhuma, ainda mais de uma paixão que eu tenho na minha vida, que são as comunidades terapêuticas. Não fui para uma comunidade terapêutica porque eu tivesse alguma afinidade, eu fui porque foi um chamado. A minha vida sempre foi, eu coloquei a serviço do próximo, a serviço de quem precisa, e essa para mim é a oração concreta, e eu acho que é essa oração que Deus quer de mim. Deus acho que não quer joelho ralado, Deus quer uma demonstração de fé, onde eu ame o próximo, mesmo que esse próximo eu não ame muito, mas eu tenho que fazer, eu tenho que ajudar. E as comunidades terapêuticas que eu conheço, a Fazenda da Paz, me pegou pelo coração, me pegou pela alma, é como diz a canção, né? Deus colocou uma brasa no meu peito e é difícil agora seguir sem ter a Fazenda da Paz à minha frente. Rosa Lídia, conta um pouco da sua história para a gente e o trabalho que você tem junto às instituições para não esquecer essa bondade, esse amor e que Deus, porque não é só a dependência química que precisa da espiritualidade. Não. O homem por completo. E principalmente as pessoas que ajudam o próximo. Você ajuda as pessoas que ajudam o próximo. Né? Isso é uma coisa, Célio, que veio de minha mãe, sabe? Foi ela que me ensinou, ela e meu pai. Meu pai não era uma pessoa de ir na igreja, mas era uma pessoa de muita fé e amor ao próximo. Minha mãe foi quem me ensinou essa relação com o divino, de respeito, mas não o temor, mas não o medo. Esse Deus que está próximo de mim, é o Deus do impossível, é o Deus que me ajuda, é o Deus que
não existe obstáculo se... Ela sempre me dizia, ela disse, minha filha, a gente vai passar sempre pelo que tiver que passar. E se a gente passar em Deus, a gente passa bem. Então, toda vez que eu estou muito aflita, eu me lembro dessa frase dela, então, para mim, não existe muita dificuldade. Tem gente que acha assim, a Rosinha sempre está otimista. Não, é porque eu sei que o Espírito Santo e Deus estão comigo. Eu vou passar por meio de tribulações? Vou, mas isso passa. Isso passa, só Deus permanece. E eu acho que isso, Célio, vem muito mais da minha mãe, né? E ao longo da minha vida, Deus foi muito bondoso. Deus colocou Dom Miguel na minha vida. Dom Miguel, para mim, foi aquela pessoa que me ensinou a caridade, a não me desviar da calçada, porque tem um pobre estendido lá. E esse estendido na calçada é simbólico, né? É qualquer pessoa que precise de mim. Eu não posso esquecer de dizer da Sebastiana, que é uma amiga minha, uma mãe para mim, é um querer, uma pessoa de um testemunho de fé muito grande, que a gente sente Deus realmente na presença dela, e ela me ensinou muita coisa. Então, Deus foi muito bondoso por me colocar esses anjos na minha vida, que sempre me ensinaram ter esse equilíbrio entre a minha razão, que é muito forte, e essa dimensão da obra redentora de Deus. É o equilíbrio que eu tento sempre buscar em mim, a razão e a espiritualidade. E isso é uma busca também. Não é que tudo caiu do céu na minha cabeça. Eu sempre busco ter os meus momentos de oração, de reflexão, e sempre, em qualquer lugar que eu vou, existe muito forte essa dimensão do cuidar. É você não olhar a pessoa apenas como alguém que te faz bem ou que te faz mal, mas olhar aquela pessoa e ver nela a face do Cristo. É tentar olhar para aquela pessoa e dizer, não gosto muito dela, não. Mas, por ti, meu Deus, eu vou tentar descobrir alguma coisa boa nessa pessoa e vamos tentar fazer essa harmonia e caminhar nessa direção. Então, ao longo da minha vida, eu fui encontrando Deus nas pessoas, e eu sempre digo, eu trabalhei muitos anos numa ONG católica, mas eu encontrei Deus na Fazenda da Paz, nas comunidades terapêuticas, no olhar de um menino me pedindo socorro no olhar, num jovem de olhos fechados, cantando para Deus, pedindo a Deus que dê força, né? Então, são esses momentos onde você vê um jovem com delírio extremo por causa da questão da droga, e você está ali do lado, você não diz nada, mas você está ali do lado, ele está segurando sua mão, ele está suando imensamente, a gente não sabe o que dizer, a única coisa que a gente pode dizer é vamos rezar. Porque não tem o que se dizer diante de um inimigo tão grande que é a droga. Então, essa minha caminhada, né, me levou sempre a essa preocupação do cuidar. E eu acho que quanto mais eu cuido do outro, mais Deus diz assim, deixa eu cuidar dela. Então, eu não me preocupo muito, às vezes, comigo nesse processo. Eu não esquento muito minha cabeça com muita coisa. Eu só sei que quando eu vejo alguém que precisa, eu me sinto motivada, inspirada a ajudar, né? E hoje a gente tem uma ação que é desenvolvida pela Bruck Lepon aqui no Brasil, desde a década de 70, ela atua no Brasil. Bruck Lepon é uma ONG suíça, ligada aos sindicatos católicos, e desde 2010 ela atua exclusivamente no Piauí. Não é porque nós somos bonitos, não, mas é porque nós temos os mais vergonhosos indicadores humanos e sociais. E por isso ela optou em atuar no Piauí, e aí desde 2010 eu assumo essa coordenação, e uma coordenação técnica, onde eu cuido, né, das equipes que integram os projetos, das coordenações de projetos, especificamente, fazendo essa ponte entre o Brasil e a Suíça,
E a gente desenvolveu um programa de formação para os gestores e para as equipes de projetos, que é financiado pelo Fundo de Aprendizagem, e disso tudo surgiu a Rede Ponte, que é uma instituição que é formada por todas as organizações parceiras da Bruclepom aqui no Piauí, e que tem como foco juventude e trabalho digno. Rosinha, deixa eu fazer só uma pergunta para você. Você confia no trabalho das comunidades terapêuticas? Eu não sei eu não sei o que seria do Brasil se não fossem as comunidades terapêuticas. Aqui no Piauí, pelo menos é o lugar que eu mais conheço, nós só temos políticas públicas de drogas, porque houve a... Thaís entrou. Thaís, seja bem-vinda. Então, o Célio está me perguntando, Thaís, sobre se eu confio no trabalho das comunidades terapêuticas. E eu estou dizendo para ele que eu posso falar bem do lugar onde eu vivo, que é o Piauí. E quando eu penso há 25 anos atrás, 26 anos atrás, quando a Fazenda da Paz começou, eu não sei onde a gente estaria hoje se a gente não tivesse a Fazenda da Paz. Essa comunidade terapêutica não fosse tão determinada em trazer políticas públicas de antidrogas, de prevenção das drogas. Se a Fazenda da Paz não tivesse tratado mais de 30 mil, né, Célio? São 35 mil famílias hoje. 35 mil famílias que passaram pela Fazenda da Paz e sempre aprimorando seus processos, ou seja, sempre buscando ser perfeito, como perfeito é o Pai, né? A gente não atinge a perfeição nunca, mas sempre está na busca da perfeição. E hoje a gente pode dizer que todas as políticas públicas que a gente tem no Piauí tem o dedo da Fazenda da Paz. Se todas as comunidades terapêuticas, de uma certa forma, pelo menos as que eu conheço, são muitas, se inspiram na Fazenda da Paz para fazer esse trabalho. Então, eu vivo dentro da Fazenda da Paz, eu não tenho como dizer que eu não confio no trabalho da comunidade terapêutica, porque a espiritualidade, para mim, é tudo. As comunidades terapêuticas, elas são um lugar de cuidar. E não há como não cuidar do equilíbrio humano se você não coloca a ciência, porque a dependência química é uma doença. E não há como você cuidar de um ser humano se você não traz a fé. Ou seja, aquela pessoa que vem para nós, ela vem quebrada. Ela vem sem família, ela vem sem escola, ela vem sem amigo, ela vem sem ninguém. Ninguém quer ela, nem o poder público quer ela. E aí a gente recebe. Então, para mim, as CTs desenvolvem um trabalho fantástico. É lugar de cuidar. Para mim, é um lugar de Deus. Foi um lugar onde eu encontrei Deus, praticamente, Célio. Foi lá que eu disse assim, é aqui que eu vou desenvolver a minha oração concreta. Né? Então, confio plenamente, conheço a metodologia, espero que todos estejam aplicando a metodologia. Tenho acompanhado às quartas-feiras a conversa com as comunidades terapêuticas e acho um trabalho divino, maravilhoso. Quanto mais eu assisto, mais eu quero assistir às quartas-feiras. Então, parabéns por essa iniciativa. Obrigado, Rosinha. Daqui a pouco nós voltamos. Convidar vocês a ir lá, clicar no sininho da TV nesse instante, né? E usar e abusar também do Facebook da Fazenda da Paz, da FENACT. Nós estamos aqui trazendo conhecimento toda quarta-feira. Vocês que estão aqui, Thaís, Suzana, Quirino, Rosinha, nós temos a quarta-feira da comunidade terapêutica. Todos os dias, às 19 horas, nós apresentamos o trabalho de 5 comunidades terapêuticas nos territórios do Brasil. Então, doutor Quirino, antes disso, eu quero cumprimentar a doutora Thaís, acho que o senhor conhece também. Todos se conhecem, eu acho. Né? Thaís, muito obrigado por você estar aqui. Eu sei o tanto que você é ocupada, todos aqui, eu sei o tanto que você é ocupado. E está esse horário aqui para levar o conhecimento. Né? Então, eu falei aqui no começo que a fé ela é muito importante, mas ela eu não sei se ela vai funcionar. A ciência, muito importante, mas não sei se ela só vai funcionar. A junção
a junção disso na nossa vida, principalmente na vida do dependente químico, que foi destratada em todos os sentidos, né? Então, queria que a gente conversasse sobre esse assunto. A gente fala muito de métodos, de metodologia, a gente fala muito de políticas, a gente fala muito de vários assuntos que estão em torno da dependência química. Aí eu pensando junto com a Dona Ineida, minha querida esposa, todo mundo conhece a Dona Ineida, né? Sério, mas o que nós estamos falando da essência, que é dentro, que o dependente químico ele precisa da técnica, da ciência. O dependente químico sem a fé também não funciona. Não estou aqui falando de religião, não estou falando de A ou B, estou falando que Deus nos envolve por completo. Né? Então agora eu vou chamar o doutor Quirino, um grande amigo, já desde 2017 a gente se conhece, nessa luta da ciência, apanhamos da ciência muito, né? Muito nessa luta, que a ciência pura, ela bate muito, porque se não for do meu jeito, e a fé pura também bate demais. Se não for só dessa fé, se não for tudo que é só, ter um mundo pequeno. Então, uma redoma muito pequena. E quando ela vai buscando a fé, eu entendo, e eu acho que vocês estão muito ligados às faculdades, deveriam ter uma mudança dentro da faculdade. Porque a faculdade nos ensina a ter uma tese, a minha tese, e defender a sua tese. E a sua tese é a sua tese. Mas quando a gente enxerga que a minha tese, junto com a sua, junto com cada um que está aqui, a gente vai fazer um mundo melhor, né? Nós vamos poder atender 1000 vezes melhor o nosso dependente. Eu vou abrir aqui. Eu fiz uma pergunta, eu sou meio tapado, esqueço muito, esqueço o nome, esqueço um bocado de coisa por causa da dependência química. Aí eu preciso da ciência para me ajudar. A minha alma, eu tive a oportunidade, tive grandes homens, Padre Haroldo, Padre Pedro, Frei Edson, Pradão, e várias pessoas que me ajudaram a encontrar Deus e a fé que existe dentro de mim. Mas, se eu não cuidasse desse corpo através da ciência, eu não estaria aqui conversando com você. Doutor Quirino, como o senhor vê a junção da ciência e com a espiritualidade, né? E essa junção da ciência e da espiritualidade para o acolhimento do dependente químico, para o tratamento do dependente químico, e eu tenho certeza que esse movimento está dentro do que o senhor mais ajuda hoje, que são as comunidades. Eu queria ver esse olhar científico do senhor em cima da junção da espiritualidade e da ciência. Célio, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade que me proporciona de estar aqui hoje, conversando com você, conversando com a doutora Thaís, doutora Suzana, doutora Rosa, para que também eu envio as minhas saudações. Então, muito obrigado pela oportunidade. O tema, né, dessa live, para mim, é bastante caro. Eu já há algum tempo que me interesso por essa intersecção que existe entre ciência e fé, ciência e espiritualidade, ciência e religiosidade. Eu, já há algum tempo, com mais alguns colegas psiquiatras, nós criamos, na Associação Brasileira de Psiquiatria, a Comissão de Espiritualidade daquela entidade. Isso porque, na verdade, a espiritualidade e a religiosidade são fenômenos extremamente importantes e fazem parte da vida de uma quantidade muito grande de pessoas, especialmente no Brasil. O Brasil é um país onde a espiritualidade e a religiosidade faz parte do dia a dia, do cotidiano, de parte considerável da população e, obviamente, também das pessoas que padecem de transtornos mentais e dependência química. E por conta dessa questão, então, esse fenômeno esse fenômeno da espiritualidade, da religiosidade, não pode ficar de fora de um contexto de tratamento, de oferta de cuidado, de oferta de assistência para as pessoas
que apresentam transtornos mentais e dependência química, já que esse fenômeno da espiritualidade, da religiosidade, acabam fazendo parte da vida das pessoas. Ou seja, não tem como você ajudar uma pessoa de fato sem levar em consideração as questões que são importantes na vida dela. Então, por conta disso, as questões da espiritualidade, religiosidade e fé sempre me interessaram por conta dessa situação específica. E nós sabemos, enfim, que a espiritualidade e a religiosidade, elas acabam impactando na vida das pessoas, e quando a gente olha para a dependência química, para o uso de drogas, essa é uma realidade concreta. Então, por exemplo, se nós tomarmos a área de prevenção, por exemplo, né, ao uso de álcool e de outras drogas, existe uma infinidade de estudos mostrando que espiritualidade e religiosidade são fatores de proteção contra o uso de álcool e de outras drogas, contra a dependência química. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos pesquisadores que trabalham com isso. Nós temos 2 grandes pesquisadores, o professor Alexander Moreira Almeida, que foi meu colega de residência em psiquiatria em São Paulo, e hoje é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. E nós temos também a professora Zila Sanches, que é docente na Universidade Federal de São Paulo. Nós temos muita pesquisa realizada em outros países, porém, temos muita pesquisa também realizada aqui no Brasil por pesquisadores brasileiros. E eu acabei, como vinha então para essa conversa, eu acabei buscando alguns artigos que foram publicados por esses pesquisadores, mostrando então evidências científicas da importância da espiritualidade e da religiosidade na prevenção ao uso de álcool e de outras drogas. O professor Alexander, então, tem 2 estudos bastante interessantes. O primeiro deles, publicado em 2013, mostrando que a religiosidade é um fator de proteção importante contra o uso de drogas em geral. Esse é um estudo realizado entre universitários. Então, entre universitários, aqueles que tinham uma prática religiosa maior, eles acabavam fazendo uso menor de álcool e de outras drogas. O professor Alexander tem também um estudo importante, publicado em 2018, é um estudo epidemiológico muito grande, realizado aqui no Brasil, e que mostra que a religiosidade na infância e na adolescência são fatores de proteção contra o uso de drogas, em especial de cocaína e crack na fase adulta. Ou seja, então, pessoas que crescem dentro de um ambiente mais religioso, onde a fé, onde a espiritualidade faz parte daquele cenário, são pessoas que estão protegidas mais do que outras do uso futuro, em especial, enfim, de cocaína e de crack. A professora Zila Sanches, que hoje é uma das principais autoridades na área de prevenção ao uso de drogas no Brasil, tem alguns estudos bastante interessantes. A professora Zila Sanches publicou um artigo em 2010 mostrando que a religiosidade e a espiritualidade são fatores de proteção contra o consumo pesado de bebidas alcoólicas. Naquele mesmo ano, 2010, a professora Zila Sanches publicou um estudo que avaliou adolescentes e mostrou que a religiosidade é um fator de proteção contra o tabagismo. Um estudo bastante importante nessa área. No ano seguinte, 2011, a professora Zila publicou um estudo entre estudantes do ensino médio, mostrando que a religiosidade é um fator de proteção contra um fenômeno chamado de binge drinking. São esses episódios de beber, de grandes quantidades de bebidas alcoólicas em curto período de tempo. As pessoas, então, acabam se embriagando, enfim. Então, a religiosidade entre estudantes do ensino médio é um fator de proteção contra esses episódios
de esse uso paroxístico, episódico de bebida alcoólica. E no outro ano, 2012, a professora Zila Sanches publicou também um outro estudo com esse fenômeno do binge drinking, mostrando que a espiritualidade e a religiosidade são fatores de proteção. Ou seja, nós, quando falamos sobre a religiosidade, a espiritualidade, hoje, na verdade, na literatura científica, tanto internacional como também na nacional, eu fiz questão de trazer esses estudos para mostrar que nós temos estudo realizado aqui no Brasil também, mostram que espiritualidade e religiosidade são fatores importantes de proteção contra o uso de drogas, contra a dependência química. E essa é uma questão importante, né? Porque quando nós pensamos em ações de políticas públicas para a prevenção do uso dessas substâncias psicoativas, nós não podemos deixar de lado, obviamente, a importância, então, do fenômeno da religiosidade, da espiritualidade. Quando nós pensamos no tratamento, na recuperação da pessoa que já apresenta dependência química, a espiritualidade e a religiosidade também são extremamente importantes. Existem vários estudos mostrando que pessoas mais religiosas, que têm uma espiritualidade mais bem desenvolvida e que trabalham essas questões, se acabam entrando no mundo das drogas, têm uma chance maior de se recuperarem. E também existem vários estudos mostrando que processos de tratamento e processos de recuperação nessa área da dependência química, que envolvem o desenvolvimento da espiritualidade, também tem um resultado bastante importante. Só para nós termos uma ideia, este ano agora, isso há pouco mais de um mês, foi publicado um estudo extremamente importante, realizado por um instituto de pesquisa, principal instituto de pesquisa internacional, chamado Instituto Cochrane, que trabalha com evidências científicas. Esse estudo mostrou que grupos de mútua ajuda e de apoio familiar que trabalham na perspectiva dos 12 passos, ou seja, para quem conhece essa estratégia de trabalho para recuperação, tem um forte componente de espiritualidade. Então, grupos que trabalham nessa perspectiva dos 12 passos têm um efeito, um tamanho de efeito que é muito grande, ajudando as pessoas a se recuperarem da dependência química. Ou seja, então, mostrando que a espiritualidade no contexto da recuperação de dependência química é muito importante. E o próprio Instituto Cochrane também tem um estudo recente realizado com comunidades terapêuticas, mostrando a evidência muito importante das comunidades terapêuticas na recuperação efetiva das pessoas que apresentam dependência química. Dentro desse cenário, então, que nós temos hoje, quando nós, então, colocamos fé e ciência lado a lado, hoje nós temos evidências científicas suficientes para espiritualidade e religiosidade como fatores de proteção ao uso de álcool e drogas e também a dependência química. E nós também temos hoje evidência científica suficiente para mostrar que a espiritualidade e a religiosidade são aspectos importantes para a recuperação de pessoas com dependência química. Dentro desse contexto, então, quando nós publicamos no ano passado a nova política nacional sobre drogas, por meio do decreto presidencial 9761, pela primeira vez, nós fizemos questão de colocar a espiritualidade como parte que precisa ser integrante nas políticas públicas de prevenção ao uso de álcool e drogas e também na recuperação de pessoas que apresentam dependência química. É óbvio que existem outros aspectos que são extremamente importantes nesse cenário de prevenção e de recuperação de dependentes químicos. Entretanto, a espiritualidade e a religiosidade têm papel fundamental, papel central. E diante desse cenário, então, o governo federal, desde o início do ano passado, tem buscado trabalhar ações nesse sentido. Ou seja, hoje nós temos uma parceria muito importante com as comunidades terapêuticas
E todos nós sabemos que um dos alicerces do trabalho das formas terapêuticas é o trabalho com a espiritualidade. Hoje nós temos um trabalho muito próximo das formas terapêuticas, inclusive ajudando no financiamento dessas entidades e trabalhando, enfim, para dar mais força ainda para esse segmento. E também, desde o ano passado, nós, no governo federal, temos uma parceria importante também ajudando no financiamento de grupos de mutua ajuda, de apoio familiar, como Federação de Amor Exigente, Cruz Azul no Brasil, Pastoral da Sobriedade, Grupo Esperança Viva, que é ligado à Fazenda Esperança. E também, desde o ano passado, nós estamos trabalhando em cooperação com os grupos anônimos, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Alanon, Naranon, que são os grupos de apoio aos familiares das pessoas que estão em recuperação. Ou seja, nós estamos buscando cada vez mais ações com grupos e com entidades que trabalham no contexto da dependência química, nessa interface com a espiritualidade e religiosidade. Sérgio, eu acho que está sem som. Gostaria que o senhor me respondesse 2 minutos, né, que nós temos 15, passou um pouquinho, mas como o senhor enxerga o futuro da comunidade terapêutica? Está me ouvindo? Ouvindo bem. Tá? Como é que o senhor enxerga o futuro da comunidade terapêutica para ter esse equilíbrio da fé e da ciência no trabalho da comunidade terapêutica? Gostaria que o senhor resumisse em 2 minutos. Vamos lá. Eu acho que, na verdade, nós temos evidências científicas hoje, como eu já disse, que mostram a importância da espiritualidade, da religiosidade. Entretanto, nós também temos evidências científicas muito robustas que mostram a importância de outras técnicas, de outras estratégias que podem ajudar, por exemplo, na recuperação de pessoas com dependência química. Sendo assim, na verdade, nós não podemos hoje fecharmos os olhos para as abordagens terapêuticas que, de fato, ajudam as pessoas. Desse modo, quando eu penso na comunidade terapêutica, e pensando, então, no futuro dessas entidades, eu acho que é muito importante trazermos para reflexão que nós temos que ter, dentro desse modelo de recuperação que é a comunidade terapêutica, que nós temos que ter ali dentro ações que sejam baseadas em evidência, ou seja, nós precisamos trabalhar com aquilo que efetivamente funciona. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos diante de vidas, diante de pessoas que estão em sofrimento, e nós precisamos, né, como profissionais ou como pessoas que trabalham com políticas públicas, nós precisamos ofertar cuidado, assistência, tratamento baseados em evidência. Então, se nós temos evidência de que a espiritualidade é importante, nós precisamos investir em ações que tenham na espiritualidade uma questão importante. Entretanto, nós não podemos também ser radicais do outro lado e pensarmos que só trabalho e ações com a espiritualidade vão resolver todos os problemas que nós temos na recuperação da pessoa com dependência química. Nós precisamos também nos valer de outras ações, de outras estratégias de cuidado. Então, quando eu penso nessa questão da comunidade terapêutica, eu penso e vislumbro para o futuro que haja um equilíbrio entre as ações, sempre, obviamente, baseadas em evidência, para que nós possamos ofertar o melhor cuidado e a melhor assistência para as pessoas que lá estão acolhidas. Obrigado, doutor Quirino. Depois nós vamos voltar e eu vou fazer uma pergunta para o senhor que nós estamos vivendo. Infelizmente, o trabalho da comunidade terapêutica sempre tem grupos que batem na gente e tem grupos que querem inventar um novo caminho. E desde 2017 nós conhecemos construindo, né, já tinha o marco regulatório, a RDC 29, depois já fomos para a lei e conseguimos fazer. Hoje a comunidade terapêutica ela tem. Eu falo que a minha identidade é 18
13.840, né? Meu registro, né, é a RDC 29, né? E o meu guia espiritual é o marco regulatório. E cada estado agora tem um louco querendo inventar uma nova história. Depois a gente vai entrar nesse assunto, tá bom? Doutora Thaís, minha grande amiga, você fez uma grande mudança na minha vida e na minha família, muito obrigado. Só lhe conhecer e seu esposo foi maravilhoso. E tem você aqui agora e trazer para a gente esse grande conhecimento que você tem. Todos aqui, eu acho que todos que estão aqui presentes, é um grande presente que vocês estão me dando, podendo estar conversando com vocês aqui nessa tarde. Doutora Thaís, queria fazer duas perguntas, depois a última eu faço depois. O que nós temos de novo na ciência para o tratamento do dependente químico? Né? E outra coisa, a fé e a ciência está tendo uma junção no mundo. Está tendo na área, porque as pessoas falam que eu sou um dinossauro. Tem 36 anos que eu me recuperei da dependência química. Na época não tinha quase nada, era choque e para tirar. Se o cara chegasse doidão no hospital, era choque e Aldol. Aí daí um mês a gente ia cuidar dele. Aí ficava lá babando, era o que acontecia, mas era a ciência que tinha. Ninguém tinha conhecimento da dependência química. Graças a Deus eu não passei por isso. Passei na comunidade terapêutica. E 33 anos eu trabalho na recuperação e venho desenvolvendo no Brasil todo, ajudando a conhecer todos os movimentos que teve até hoje. E é a primeira vez que nós estamos tendo, de fato, algo concreto para a dependência química. E eu estou vendo na ciência grandes evoluções. Eu queria ver com a senhora quais as novas evoluções para o tratamento do dependente químico e a questão da junção da fé e da ciência, se isso tem retrocesso ou é um caminho sem volta. Está desligado seu microfone. Está desligado seu microfone, aperte na tela. Oi, nossa, Célio, boa tarde, né? Que gostoso estar aqui, que bom que eu consegui entrar, apesar de atrasada, que aprendi muito, gostei muito de ouvir até aqui e adorei tua pergunta. Eu vou, acho que fazer uma resposta que é mais ampla, até porque eu não me considero uma expert em álcool e drogas, não sou, né? Sou uma pessoa bem da área de psiquiatria infantil, mas tenho tido muito a necessidade, porque a gente está vivendo um momento de crise, trabalhando com gestão técnica num hospital grande, e a gente se fez essa pergunta muito recentemente, né? Para onde a psiquiatria está indo? Porque a gente sabe que a gente tem que se antecipar e estar no futuro da psiquiatria para sobreviver a essa reorganização do mundo que está se instalando, que eu acho que é efeito do momento que a gente está vivendo, essa pandemia. E aí eu acabei revisitando muito o momento atual da psiquiatria em termos de inovação, para onde a gente está indo, quais são as novidades que a gente de diferente tem tido nos últimos anos na nossa compreensão sobre o adoecimento e a saúde mental. E aí a tua pergunta faz todo um sentido, porque eu acho que o que tem de novo na dependência é exatamente o que tem de novo na psiquiatria de forma geral. E se eu pudesse resumir, eu diria, o que está mudando hoje na compreensão sobre a saúde mental é que a gente cada vez menos acredita no conceito de doença mental para investir muito mais numa compreensão individual das pessoas, numa perspectiva de história de vida. O que eu quero dizer com isso? Existiu uma época em que a gente tinha muita convicção dentro da psiquiatria que os transtornos mentais eram doenças, como doenças do cérebro, neurológicas, doenças clínicas, que a única diferença entre essas doenças psiquiátricas e as outras é que a gente ainda não tinha descoberto as bases moleculares, as bases biológicas dessas doenças. Isso foi, na verdade, muito a década de 80, essa era a convicção.
E, baseado nessa convicção, o investimento maior de todas as agências financiadoras de pesquisa, os grandes laboratórios, enfim, de toda a comunidade científica na área de psiquiatria por muitos anos, foi na tentativa de identificar moléculas ou genes que explicassem as doenças mentais e que, uma vez abordados, resolvessem um problema. Né? Então, a gente acreditava de uma forma bem simplista que só estava faltando descobrir qual é a pecinha que estava errada, a gente ia mexer na pecinha e tudo ia dar certo. E bilhões de dólares foram gastos, muitos anos de pesquisa. Obviamente que a gente descobriu várias coisas interessantes sobre a relação entre os estados do cérebro, o estado do organismo e a saúde mental. É óbvio que a gente avançou bastante em psicofarmacologia, a gente sabe que os remédios têm um papel importante no equilíbrio mental das pessoas que estão em desequilíbrio. Enfim, foram anos muito produtivos para a ciência, mas o mais interessante é que nos últimos, principalmente 10 anos, e mais recentemente nos últimos 5, foi feita uma grande revisão do conhecimento psiquiátrico atual, porque chegou uma época que a gente considera importante dentro da linha do tempo da psiquiatria, que é a revisão dos critérios diagnósticos das doenças mentais. A gente tem uma espécie de dicionário que diz quais são as definições para cada doença, né, que a gente chama de DSM e CID, e, enfim, e aí chega um ponto que de tempos em tempos isso é revisitado, a cada 20 anos, a cada 30 anos às vezes, e aí quando foi ser revisitada essa última vez, uma das coisas que você faz para ver essas doenças mentais, o que teve de evolução e quais critérios diagnósticos são mais válidos, melhores, é ir vendo um pouco o que se descobriu sobre essa doença recentemente. E é um momento muito frustrante da psiquiatria em que a gente vê que a gente entendeu muito o ser humano do ponto de vista biológico, mas que isso nos ajuda pouco a efetivamente promover saúde mental. Não que não ajude nada, como a gente falou, remédio ajuda, mas ajuda pouco. Faltou uma outra parte muito grande que a gente parece que deixou para segundo plano e que não podia ter ficado, que precisa ser compreendido, precisa ser estudado. E, entre outras coisas, entra essa questão da espiritualidade e de outras... A gente está colocando aqui um nome genérico de espiritualidade em uma série de fenômenos que dizem muito sobre o fato de que nós somos seres pensantes, nós temos, portanto, abstrações, cognições, né? Nós fazemos projeções sobre o sentido da vida, o futuro, qual que é a função da nossa vida aqui, e a gente descobriu que essas questões não podem ficar sem resposta. Óbvio, elas nunca têm uma resposta assertiva e plena, mas assim, a gente tem que ter uma certa sensação de ter chegado a uma linha de conclusão para ter um certo nível de equilíbrio ou de paz. Essas certezas chegam para a gente de várias formas, né? Ou esses níveis de certeza. Chegam para a gente não só através do que é chamado espiritualidade. Algumas pessoas buscam respostas para essas questões na filosofia, algumas pessoas na racionalidade. Isso pouco importa. Importa que o que a gente tem compreendido cada vez mais é que as pessoas são muito únicas e individuais, que um bom tratamento é aquele que contempla não só o que é chamado doença mental hoje, mas muito mais o funcionamento do indivíduo nas várias dimensões do comportamento humano. Então, importa muito mais do que saber se a pessoa tem ou não tem dependência de substância, entender como que ela regula emoções quando ela passa por adversidade, como ela lida com afetos negativos, quais são os afetos negativos que a abalam mais, são ameaças sustentadas, são medos e ameaças de risco de vida, são perdas, são frustrações. É importante entender como essa pessoa é em termos de habilidade social, é importante entender como essa pessoa é uma série de aspectos, para então, compreendendo melhor essa trajetória, a gente entender como essa trajetória chegou na substância e no uso de substância. E aí vem, acho que a questão fundamental, que é o momento atual, que a gente tem se perguntado muito dentro de psiquiatria, que é como promover mudança de hábito. Isso não é só para dependência, né? Os últimos anos, não só da psiquiatria, mas da saúde física e mental, e física geral, de forma geral, trouxeram para os médicos a consciência de que a maior parte do processo de adoecimento do ser humano, a grande maioria, está nos hábitos.
Então, a gente acabou descobrindo que câncer é causado por maus hábitos, por exemplo, alimentares, por baixa atividade física, em grande parte, e uma série de outras coisas, além do conhecido uso de tabaco, enfim. A gente acabou descobrindo que depressão e ansiedade podem ser causados pelas mesmas coisas, por uma falta de exercício físico aeróbico, falta de exposição ao ambiente a céu aberto, por falta de conexão com amigos. E aí a gente foi construindo uma compreensão dentro da psiquiatria de que as coisas que levam à saúde mental, muito mais do que moléculas que são oferecidas ou não para o nosso cérebro, e muito mais do que genes, são talvez histórias de vida que nos conduzem a determinadas escolhas. E aí entra uma coisa muito desafiadora para o médico atual, que ele vai ter que começar a ser cada vez mais um grande promotor de mudança de estilo de vida. E a gente, às vezes, foi treinado para coisa diferente. A gente foi treinado para corrigir defeitos, para dar remédios, para coisas que não modificam essencialmente a relação do indivíduo com o tempo, a relação do indivíduo com as necessidades dele, com o entorno dele. Então, eu acho que na área de dependência, para onde a gente mais pode avançar seria em entender melhor o que influencia o comportamento humano. E, curiosamente, eu acho que a gente tem muita tecnologia hoje para entender isso. E uma delas, por exemplo, vem da tecnologia de informação. E se você for pensar, o que hoje é usado para princípios de marketing é essencialmente um conhecimento sobre como a gente influencia o comportamento das pessoas, como a gente influencia as pessoas para mudarem as escolhas. E o investimento que existe em marketing para poder fazer com que empresas vendam mais produtos e, portanto, influenciem as escolhas dos seus consumidores em um determinado sentido, não foi feito com a mesma proporção na área da psiquiatria ou na área da saúde mental. Mas poderia. Poderia se fosse uma escolha nossa hoje. Poderia se as grandes agências de fomento estivessem fazendo esse investimento, se o Ministério da Saúde tivesse isso, ou imagino até que tenha, mas enfim, que tenha linhas de financiamento que se preocupe com isso. A gente sabe que alguns países estão mais avançados que outros nesse sentido, nessa consciência e nessa tentativa. E eu, como psiquiatra em infância e adolescência, tenho que dizer que eu acredito que a infância é um momento especial para isso. Talvez se a gente mudar hábitos na infância, a gente tem uma chance muito maior de não chegar na vida adulta com certos processos de adoecimento. E só para fechar minha fala, voltando para a tua pergunta final, que aí entre o tema que você me traz da espiritualidade, se ela tem volta, eu não vejo que exista volta. Das formas de influenciar o comportamento humano de maneira mais potente, talvez a mais significativa delas é essa coisa que algumas linhas de comunicação vou chamar de mudar o mindset da pessoa, né? Ou mudar o sistema de crenças, ou mudar a compreensão que as pessoas têm, né, dos fenômenos pelos quais elas passam. E eu acredito que isso que é chamado hoje de espiritualidade nada mais é do que uma forma muito potente de promover de uma maneira relativamente rápida e mais rápida toda uma ressignificação, uma revalorização de coisas que podem promover de forma muito eficiente mudança de comportamento. Então, eu acho que a gente vai caminhar no sentido de cada vez mais descobrir que pode e como usar esse tipo de conexão. E mais nesse sentido, eu acho que também a gente vai descobrir cada vez mais como particularizar essa experiência. Porque a experiência do que é chamado despertar espiritual é muito particular e individual. Como eu falei para você, eu tenho um conhecido que, enfim, é um matemático e é um cara que trabalha com programação numa área genial. Ele faz programação para a inteligência americana, de como decodificar algoritmos que façam sensores prever o que o sensor está lendo. Então, o cara é muito, muito, muito racional. E ele tem uma compreensão da vida muitíssimo parecida com a minha. Só que tudo que eu sou uma pessoa com uma formação espiritual na linha de uma espiritualidade reencarnacionista e com uma série de crenças, na visão dele, ele explica pela física. Mas de verdade, assim,
as leis da entropia, é igualzinho, mas é totalmente diferente a explicação que ele dá. Então, eu acho assim, a experiência de espiritualidade, a gente ainda tem uma tendência de padronizar ela com o que é chamado religião. E de embutir normalmente no senso do despertar espiritual da pessoa nomes convencionados, que são convencionados por comunidades, que são comunidades religiosas. O que eu anseio por ver é, quanto mais universal for a comunicação e a significação que a gente vai dar para os fenômenos que são normalmente lidos através da espiritualidade, eu acho que o potencial de atingir mais pessoas é maior. E é isso que eu acho que a gente tem que buscar, é formas de fazer isso chegar a muitas pessoas e fazer chegar de uma forma mais universalista possível e que imponha menos vieses culturais possível. Célia, acho que a gente não está te ouvindo de novo, você precisa ligar o microfone. É a idade, vai passando o tempo, vai corroendo. Porque neurônio, esses negócios eu não tenho mais, né? Já foi há muito tempo. Então, eu preciso muito da ciência daqui para frente. Não, mas o que eu quero falar com vocês, nós temos mais 25 minutos e eu gostaria que vocês colocassem cada um aqui, porque vou fazer uma pergunta para todos. Vocês confiam no trabalho que hoje tem as comunidades terapêuticas no Brasil? Vocês como profissionais de saúde, vocês como profissionais liberais que estão aqui, o trabalho que a comunidade terapêutica está fazendo. Eu sei que no hospital, no CAP, na clínica, na comunidade, eu sei que tem coisas que tem que ser mudada ou retirada. Eu trabalho, eu sou muito radical. Se não serve, eu tenho que tirar fora. Você deixar uma maçã podre dentro da cesta de maçã, o resto vai tudo embora. O cheiro, vai tudo embora. Então, vocês, como profissionais, o que cada um acha que devemos melhorar no cuidado do dependente químico da comunidade terapêutica? E o doutor Quirino, eu gostaria que me respondesse a minha pergunta que eu fiz. Eu, como participo, sou vice-presidente do Conselho Estadual do Piauí, participo do Municipal, e estou vendo um grande movimento nacional no meio dos conselhos e também nas secretarias e coordenadorias. Cada um quer construir uma lei diferente do que já existe. Eu entendo que se começar a construir uma lei diferente, né, nós vamos ter um monstro funcionando chamado comunidade terapêutica, que cada lugar vai ser um jeito, e nós temos uma filosofia, temos método, temos ações para fazer. Gostaria de, em 5 minutos, se eu me der essa resposta. Doutor Quirino. Bem, então vamos lá. No Brasil, hoje, nós já temos normativas que regulamentam as classes terapêuticas pela primeira vez no país, no ano passado, uma política pública sobre drogas colocou as classes terapêuticas como o centro do cuidado na área de dependência química no país. Então, quando foi publicada a nova política nacional sobre drogas, por meio do decreto presidencial 9761, as classes terapêuticas, então, entraram com um papel de grande protagonismo. Então, nós hoje temos uma política nacional sobre drogas que já coloca as classes terapêuticas no centro do cuidado na área de dependência química. Pela primeira vez também no Brasil, o ano passado, as classes terapêuticas passaram a ser regulamentadas por meio de uma lei federal, a Lei 13.840, que nós trabalhamos para a sua aprovação. Nós temos também outras normativas no Brasil que regulamentam as classes terapêuticas. Na área sanitária, por exemplo, nós temos a RDC 29, como você mesmo já disse aqui anteriormente. Em 2015, o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, o CONAD, publicou a resolução número 1, que é o marco regulatório das classes terapêuticas. Ou seja, todas as classes terapêuticas têm um marco
inicial para o seu funcionamento, colocando norteamentos bastante claros de como cada unidade precisa funcionar em todo o Brasil. Vale lembrar que esse marco regulatório, por uma ação equivocada e ideológica do Ministério Público Federal, esse marco regulatório acabou ficando fora de vigência até o ano passado, e nós trabalhamos junto com a Advocacia Geral da União, nós conseguimos, então, reverter essa situação. Então, hoje, o marco regulatório das farmacoterapêuticas está vigente. Nessa semana, na segunda-feira, agora, dia 6, nós tivemos a oportunidade de votar no Conselho Nacional de Polícia sobre Drogas, no CONAD, aquela que vai ser a resolução que vai regulamentar o acolhimento de adolescentes em comunidades terapêuticas. Isso vai ser extremamente importante, porque essa era uma lacuna que existia para esse tipo de cuidado no Brasil nas comunidades terapêuticas, e agora, a partir, então, dessa resolução que vai ser publicada no Diário Oficial da União nessa próxima semana, nós vamos fechar, então, essa questão. Coloquei tudo isso, Célio, porque, na verdade, hoje, no Brasil, nós temos uma lei federal, nós temos normativas infralegais que dão sustentação e segurança jurídica para o funcionamento das comunidades terapêuticas. Então, não há mais, porque cada estado, muitas vezes por vaidade, às vezes de grupos políticos, por vaidade, enfim, de grupos que trabalham na área de dependência química, não há mais nenhuma necessidade de nós termos regulamentações estaduais. Aliás, eu coloco aqui que, na minha concepção, eu já tive a oportunidade de conversar sobre isso em reuniões com federações farmacoterapêuticas, com a própria Confenat, que é a confederação dessas entidades. Eu acho que, inclusive, isso é perigoso. Nós já tivemos recentemente em um estado aqui no Brasil em que as comunidades terapêuticas acabaram tendo grande dificuldade, porque inicialmente as farmacoterapêuticas foram colocadas num projeto de lei como sendo entidades importantes para o cuidado na área de dependência química e tal. Entretanto, o que acabou acontecendo foi que as farmacoterapêuticas, quando esse projeto de lei tramitou na Câmara Legislativa daquele estado, as farmacoterapêuticas quase foram retiradas de todas as redes assistenciais. Então, eu acho que não faz sentido, nós já temos hoje normativas suficientes para a regulamentação das farmacoterapêuticas, para a sustentação das farmacoterapêuticas como entidades hoje com segurança jurídica. Eu acabei não falando aqui, mas as farmacoterapêuticas também fazem parte da rede de assistência na área de saúde mental, na RAPS, desde a sua constituição em 2011, e quando eu estava no Ministério da Saúde, no ano de 2017, quando nós mudamos a Política Nacional de Saúde Mental, nós mantivemos as farmacêuticas como parte da RAPS. Eu também não falei aqui, né, porque são questões que não são necessariamente normativas para o funcionamento das farmacêuticas, mas que são questões que colocam as farmacêuticas nas redes assistenciais. Então, as farmacêuticas hoje fazem parte da rede de assistência na área de saúde. As farmacêuticas também, esse ano, nós publicamos, junto com a Secretaria Nacional de Assistência Social, uma portaria 69, que acabou colocando as farmacêuticas como serviços complementares à rede socioassistencial, à rede do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Ou seja, não existe nenhuma necessidade, né, das farmacêuticas serem regulamentadas, não existe necessidade de leis estaduais, normativas locais. Isso, na verdade, pode sim só prejudicar as comunidades. Então, a orientação que o Ministério da Cidadania, que a nossa secretaria tem colocado, é para que haja o cumprimento, na verdade, puro e simples, das normativas que hoje nós temos no Brasil. Porque se isso não acontecer, nós corremos um sério risco de, inclusive, colocarmos as farmacêuticas em situação de dificuldade em alguns estados, como quase já aconteceu agora recentemente.
Tá bom, obrigado, doutor querido. Nós estamos com um problema sério, até a FENAC está encaminhando agora um documento para o Conselho de São Paulo, onde é que tem alguns assuntos terríveis, né, em relação à comunidade terapêutica. Nós estamos encaminhando um documento elaborado pelos técnicos da FENAC para o Conselho, pedindo audiência para a gente questionar a cartilha que foi escrita em São Paulo. Mas vamos em frente. Minha grande amiga Suzana, nós temos embates de vários lugares, mas nós estamos aqui para falar do embate. Só me fale um pouquinho. A psicologia e a fé pode funcionar junto na comunidade terapêutica? Seu som. Liga seu som. Meu som está ligado. Meu som está ligado. O objetivo final do ser humano é estar em comunidade, é poder colocar os seus dons, né, suas habilidades dentro dessa comunidade. E, seguindo o seu anterior, sobre que as comunidades terapêuticas precisariam, na verdade, alavancassem ainda mais, né, otimizassem ainda mais os seus resultados, é justamente a aplicabilidade da psicologia dentro do indivíduo naquilo que é o autoconhecimento. A perspectiva do autoconhecimento e do funcionamento das emoções, dos comportamentos e das ações do ser humano fazem com que ele possa, nessa perspectiva de autoencontro, encontrar o outro no espelhamento. E a comunidade terapêutica, ela exerce essa finalidade também. Dá oportunidade para que os seres humanos, dentro de um aspecto comum, de um desejo de cura, num perfil comum também, de ações que resultaram em dores, em desamores, né, de sabores, possam levar dentro da sua história a sua verdade e encontrarem no outro um comum. Então, é se dizer agora, qual é o ponto comum entre a ciência e a espiritualidade? Qual é o ponto comum entre a cura, né, e a perspectiva da dor? É o coração. Né, o ser encontrando suas emoções, encontrando o seu sentir, ressignificando esse sentir dentro da sua história, ele pode, assim, compor com o outro o resultado da aplicabilidade dos seus dons e, assim, formularem uma transformação no seu entorno, uma transformação efetiva. É o que hoje está ocorrendo em virtude da pandemia, em virtude dessa crise mundial que estamos vivendo, que é um castelo de cartas que vai ativamente influenciando a economia, a política, o social, a educação, e nos levando a questionamentos de como efetivar a convivência do ser humano consigo mesmo, num espaço de mais abundância, de mais fé, de mais serenidade, de curiosidade, e também levar esses atributos para a sua comunidade mais próxima, a sua família, o seu trabalho, enfim, nunca se comunicou tanto como estamos hoje nos comunicando. Em verdade, essa comunicação, eu sei que ela é bem efetiva e pontual, do ponto de vista da gente trazer melhorias para o nosso meio, cada um levando as suas ideias, a sua experiência. Mas hoje estamos falando muito mais do ser humano do que falávamos há 30 ou 90 dias atrás. Hoje nós estamos podendo expor esses pontos de vista e essas contribuições, né? E o viver em comunidade é o objetivo final do ser humano. Poder estar na sua particularidade com respeito, com alto amor, e levando para os demais, para aqueles que estão próximos, né, essas qualidades do jeito que ele é, com seus defeitos, com suas vulnerabilidades, com as suas discapacidades e o seu devir, as suas potencialidades ainda realizadas. Como comunidade terapêutica, não existe nada mais rico do que um ser humano frente ao outro para ajudar. Então, eu acho que essa disponibilidade de entrega, de oferta da escuta, né, como a Rosa falou, da oferta do sentir o sentimento do outro, de poder estar nesse container de acolhimento,
é o fator principal para a emergência da fé. A fé, ela precisa de um start. Nós não temos fé, nós somos a fé em si, na espiritualidade e na capacidade só eu, enfim, todas as potencialidades que nós temos de relacionamento. Então, o biológico, a capacidade de relacionamento mental, a cognição, todos eles podem responder, podem frutificar diante desse encontro, né? Que, logicamente, tem uma condução, tem protocolos, tem um funcionamento próprio, mas que vai, em seu objetivo, levar esse fundamento de convivência, de espelhamento e ação também. Então, eu vejo assim, Célio. Thaís, doutora Thaís, vou fazer uma pergunta para você, que eu devia ter feito lá no começo, mas aqui nós temos para você me responder. Nós tínhamos, nessa máxima da ciência, de tudo, que o cientista não acreditava em Deus de jeito nenhum, né? E cada dia que passa a gente vê que, se Deus quiser, eu vou fazer essa fórmula, né? Como você acha que, hoje em dia, os cientistas eles estão vivendo mais a espiritualidade, mais Deus, ou ainda continuam crendo só no Big Bang, que nasceu o Sol? Que pergunta boa. Eu acho que no Brasil a gente tem muita liberdade para praticar, crer e se declarar assim, na espiritualidade. Mas eu realmente acredito que em algumas sociedades desenvolvidas, por exemplo, particularmente na Europa, é muito incomum encontrar pessoas muito espiritualizadas, seja entre cientistas e entre não cientistas. Se a gente for para um lugar, por exemplo, como a China pós-comunismo, as religiões foram banidas e as crenças, as convicções religiosas foram combatidas. E, na verdade, existe uma compreensão de algumas pessoas de que a fé ela é uma opção daqueles que não têm a racionalidade, né? Que a fé seria, portanto, para aqueles que não são desenvolvidos intelectualmente. Eu não vejo dessa forma de forma alguma e acredito que cada vez mais é verdade que a gente vê as pessoas tendo a liberdade de poder crer, mesmo sendo cientistas. E eu também acho que isso tem a ver com o fato de que a gente tem conseguido entender melhor o quanto que ter fé não tem nenhuma forma de prejudicar a racionalidade de uma pessoa, né? Não é isso. É muito comum as pessoas confundirem a fé com outros fenômenos, como confundirem fé com falta de razão, confundirem fé com ingenuidade, confundir fé com delírios e por aí afora. A fé é simplesmente um sistema de percepção, eu diria, mais do que de pensamentos, crenças ou convicções, é uma percepção. Está no nível do que a gente chama processamento primário, né? A gente tem alguns tipos de percepções que são passíveis de escolha e julgamento crítico racional. E a gente tem alguns tipos de percepções que a gente não adianta tanto que a gente pense a respeito, tente elaborar, tente mudar, a gente não muda. O que eu entendo que a gente chama por fé hoje é alguma coisa que está no nível muito básico de processamento e que é muito pervasivo sobre todas as esferas do pensamento humano. Uma vez que você tem algum tipo de fé, isso orienta uma série de processos do pensar sem que você tenha controle sobre isso. Mas os processos do pensar, eles sempre vão ter camadas mais conscientes e menos conscientes. E, na verdade, eu não acredito que exista ninguém que não tenha algum tipo de fé. Porque mesmo o materialismo é uma fé. Acreditar e ter certeza que tudo acaba. Não tem como você ter certeza, porque você não acabou para ver, né? Então, enfim, mesmo o cientificismo é uma fé. A gente vê muito isso nas linhas de psicologia, por exemplo. Diferente da psiquiatria, que teoricamente se propõe a ser uma ciência empírica, portanto, uma ciência que só aceita aquilo que é baseado em dados, em fatos científicos, a psicologia é uma ciência humana, que é baseada em autores. Você escolhe um sistema de proposições, um autor, e você segue aquele autor. Que diferença tem isso de uma fé? Você acredita a princípio nessas coisas, porque aquele tipo de explicação te faz mais sentido. Então,
Eu acho que a gente ainda está caminhando para entender os processos mentais mais complexos. E o processo do que é chamado espiritualidade ou fé é um desses processos muito complexos, que os seres humanos ainda não entendem direito. E ainda existe muito preconceito, mas cada dia, graças a Deus, menos, porque o entendimento traz, a compreensão traz a possibilidade de não existir o preconceito. Aí, e acho que cada vez mais cientistas vão estar à vontade para ter fé, viu? Desculpa te cortar, porque nosso tempo está acabando. Rosinha, gostaria que você colocasse para as famílias que estão ouvindo aqui, tanto que é importante enxergar os filhos delas no processo de mudança. É isso que você vê. Né? Célio, eu não escutei tua pergunta. Dá para falar, repetir, por favor? Está muito baixo. Vou ver se eu consigo. Estou falando aqui agarrado no microfone. Porque nosso tempo está acabando, aí vai diminuir. Eu gostaria que você colocasse a importância dos filhos que você enxerga em recuperação. As famílias acreditarem, ter mais força no momento de aceitar os filhos de volta que saem do processo de recuperação. Ouviu? Sim. Eu vejo que o trabalho paralelo com o acolhido e a acolhida na CT, ao mesmo tempo que se trabalha as famílias, é extremamente necessário fazer essa espiritualidade na base, para onde aquele acolhido e aquela acolhida vão voltar depois de graduados. Porque ele vai voltar diferente. E ele não pode voltar para o mesmo ambiente. Ele tem que voltar para um ambiente que continue o cuidado na CT. Então, é preciso que a gente tenha, dentro das comunidades terapêuticas, uma equipe extremamente comprometida com isso. Extremamente comprometida com cuidar das famílias e cuidar dos acolhidos. Não há sentido numa CT se ela não conjugar as duas coisas, que é a dimensão espiritual e a dimensão da ciência. E eu acho que esse tema de hoje, ele traduz muito plenamente o que é uma comunidade terapêutica. Tá bom. Não sei se, Célio, você tem alguma dúvida? Não. Então, gente, nosso tempo acabou. Acho que a Suzana caiu. Gostaria que vocês dessem a palavra final, o agradecimento final para os nossos ouvintes, né? E que a gente possa dar o nosso melhor. Na hora que estiver cuidando de alguém, e que a gente possa dar o melhor. Eu sei que cada um de vocês dá o melhor todo dia para salvar a vida. Querido, sua palavra final. Bom, então, mais uma vez, Célio, eu só tenho a agradecer pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre esse tema de grande relevância, que é esse trabalho que dentro das formas terapêuticas acontece no dia a dia, no cotidiano dessas entidades, colocando fé e ciência o tempo todo junto. Eu acho que as formas terapêuticas têm um futuro muito promissor, porque consegue congregar todos os fenômenos que são importantes e relevantes na vida das pessoas. Então, eu acho que isso é fundamental, a gente conseguir abordar tudo que o que é relevante na vida dos indivíduos, na história da vida dos indivíduos, é fundamental. E quando se coloca a espiritualidade dentro desse contexto da recuperação do dependente químico, as evidências, na verdade, que nós temos hoje é que existe um ganho muito grande nesse processo de tratamento. Então, eu, mais uma vez, te parabenizo, Célio, pela escolha do tema, pela escolha das pessoas que vieram aqui conversar. Fiquei muito contente de rever a Thaís, fazia tempo que eu não a encontrava. Muito bom ter estado aqui com a Suzana, com a Rosa e com você. Um grande abraço para vocês, um ótimo final de semana e também para todos que estão nos vendo agora e que nos verão em outras oportunidades com esse vídeo gravado. Até mais. Tá bom. Thaís. Célio, o que eu posso dizer? Só te agradecer? Falar que eu tô com saudade, quero comer caju. Tá chegando a época do caju.
Também estava gostando muito dessa aula do Quirino, adorei a fala da Suzana, tão inspiradora, falando do contexto, do container de cuidado, que é a comunidade terapêutica, da experiência da Rosa. Gratidão, um beijo enorme, saudade da Fazenda da Paz, de todo mundo aí, estou vendo alguns aqui nos comentários, quero estar com vocês logo. Tá bem. Suzana, você está ainda, Suzana? Não está mais. Rosa Lídia, muito obrigado. Agradecer ao Quirino, a Suzana, a Thaís, por essa aula que nos deram hoje, essa visão moderna e de fé, né, da psiquiatria, da psicologia, que isso nos enche de muita esperança, porque uma pessoa sem Deus é uma pessoa sem rumo, sem caminho, né? Não há sentido na vida da gente se a gente não buscar essa sintonia com o que há de maior na vida da gente, que é esse Deus que nos guia. Afinal, para mim, ele é um grande cientista, porque do pó, que é a matéria, e pelo sopro, que é o Espírito Santo, ele nos fez. Então, nós somos projeto de Deus, e ele, para mim, é o grande e o maior cientista. Então, não há como separar a nossa fé da ciência. Elas estão juntas e devem caminhar juntas para que a gente possa construir um mundo mais justo. Agora, nesse tempo, e é urgente. Obrigada pela oportunidade, Célio, de debater sobre um tema tão bom. Suzana, suas considerações finais. Sim, Célio, eu agradeço muito por poder aprender tanto aqui nessa mesa, poder participar também com algo da minha experiência, né? E eu espero, sinceramente, que nesse momento de crise que nós estamos dando, todos nós possamos dar mais esperança para aqueles que estão à nossa volta. E nós possamos estar dentro dessa conjugação do que é o bem, do que é a paz dentro de nós, nos cuidando mais, cada vez mais, para poder ter o nosso melhor, né? E agradeço muito, assim, pela existência da Fazenda da Paz e pelo que eu conheço dela, pelo seu trabalho, a seriedade, a força inesgotável dos seus membros, né, dos colaboradores também. Obrigada, Célio. Bom, gente, eu quero primeiro agradecer a Deus por esse momento, né, por estar com vocês, são grandes amigos, né, são grandes profissionais que eu tive o prazer de conhecer nessa caminhada longa que vamos ter. Eu quero chegar ao... Teve um presidente que falou que vamos chegar aos 140. Podemos chegar aos 140 anos. Eu quero passar um pouco... E no 140 eu quero aposentar para curtir a vida, né? Então, eu acho que a vida vai ser longa porque nós temos muita coisa. Cada um de vocês tem um trabalho, tem uma ação muito importante para a vida do próximo. Continue da maneira que vocês são. Muito obrigado. E aproveitar o momento e convidar a todos que na quarta-feira que vem, às 19 horas, não esqueça, aperta o sininho lá na TV Nestante, aperta o sininho para você compartilhar e nos ajudar. Quarta-feira, às 19 horas, mais 5 comunidades terapêuticas do estado do Maranhão, de Alagoas, Pernambuco, Piauí e Distrito Federal. Vamos estar junto aqui apresentando trabalhos que funcionam e trabalhos que são realidade. E se você souber de algum trabalho em comunidade terapêutica que esteja fazendo um desserviço, fale para a FENAC. O telefone é 98824-3852. E você vai estar ajudando muitas vidas a não ser maltratado. Fique com Deus. Muito obrigado a todos. Até a próxima vez. Tchau.